Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando nosso final de semana, hoje sábado, dia 2 de abril, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, João, capítulo 7, versos 40 ao 53. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, que lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: vós também vos deixastes iludir? Acaso alguns dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes havia conversado com Jesus, disse: será que nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Estuda, e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje já mostra os fariseus e os mestres da lei decididos a prender e matar Jesus. Querem uma oportunidade. E aqui enviam até guardas para prender Jesus. Mas os guardas, ao chegarem, vão encontrar um povo dividido. Porque muitos escutam a pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus e diz: ele é o profeta, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus. Porque fala com sabedoria, porque fala com autoridade. Outros até querem concordar, mas tem uma dificuldade. Ele veio de Nazaré. Ele veio da Galileia. E da Galileia não nasce profetas. Nós vamos escutar os fariseus chamando a atenção de Nicodemos. Vai estudar. Vai estudar. Vai ler a Bíblia. E você vai ver que da Galileia não vem profeta. Por que que não vem? Se Jesus diz que Deus pode fazer até das pedras profetas? Se o próprio povo de Deus era um amontoado de escravos perdidos no Egito, e Deus fez deles um povo, por que da Galileia não pode vir profeta? Por que não pode nascer um libertador entre os pobres? Por que precisamos de alguém que venha do centro para ser o nosso Salvador e não encontrarmos na própria periferia, no meio da nossa própria comunidade, no meio de pessoas mais simples, alguém que possa nos ajudar a fazer o discernimento e apontar caminhos? Mas essa discussão fez com que o povo ficasse dividido e os guardas tivessem medo de prender Jesus. Voltam aos fariseus e dizem: olha,
ele fala algo que ninguém falou. Os guardas reconhecem que Jesus fala com sabedoria. Reconhece um ensinamento novo no Senhor. E mais uma vez, os fariseus estão fechados. Primeiro, não quer escutar Jesus, não quer escutar o povo, ainda diz, essa multidão não conhece a lei, são os malditos. Desconsideram a voz do povo. Temos que tomar muito cuidado. A igreja, ela tem um princípio bonito chamado sensu fidelis. A fé do povo não pode ser desrespeitada. Não podemos pensar uma igreja elitizada. Não. A fé do povo precisa ser respeitada. Os fariseus, pensando, cheio de orgulho, que sabe mais do que todo mundo, desconsideram a voz do povo, a voz dos guardas, e quando um deles, Nicodemos, reage a partir da própria lei, olha, a nossa lei não é comum, não é costume nosso, condenar alguém sem antes escutá-lo. Logo, eles já tratam também de expulsar Nicodemos. Vai estudar, você não sabe de nada. Queridos irmãos e irmãs, é preciso olhar esse evangelho que já vai se aproximando da crucifixão de Jesus para a nossa realidade. Quantas vezes nós também nos fechamos para Deus, nos fechamos para os outros. Quantas vezes não aceitamos a palavra de Deus, que é tão simples, e queremos buscar doutrinas novas. Quantas vezes nos fechamos e condenamos as pessoas por puro preconceito. E assim não contemplamos a glória de Deus. Não fazemos um caminho de fé. Não crescemos no amor e no seguimento ao Senhor. Acabamos, como esses fariseus, matando o Senhor da história. Expulsando do meio de nós o próprio Deus que nós falamos que servimos. É preciso tomar cuidado para não matar Deus em nome de Deus. Para não expulsar Deus de nosso meio, dizendo que estamos a seu serviço. Para não excluirmos as pessoas e condená-las puramente pelo nosso fechamento, pelos nossos preconceitos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Fiquem com Deus.